Oi galera, tudo bem? Tudo certo com vocês? Então na aula de hoje, o conteúdo que a gente vai tratar, dando sequência aí ao nosso estudo de eletrostática, ele se chama equilíbrio eletrostático. Equilíbrio eletrostático. Essa parte talvez uma das partes, eletrostático, é uma das partes mais fáceis. O conteúdo é bem tranquilo mesmo, bastante teoria, bem de boa. E é um conteúdo que é bem recorrente no vestibular, galera. Imaginem o seguinte aqui, ó. Imaginem que eu tenho uma esfera, tem um condutor esférico, certo? E esse condutor ele está inicialmente neutro, só que eu coloco uma carga nele. Por exemplo, eu coloco elétrons, ele fica carregado negativamente. Esses elétrons em excesso que estão nesse condutor, eles se repelem mutuamente, certo? Então eles vão atingir o equilíbrio, ou seja, eles vão parar de se mover ali dentro do condutor, quando eles estiverem mais longe possível um do outro. Então, esses elétrons eles vão acabar se distribuindo de forma a tentar ficar bem afastado um do outro. Ou seja, eles vão para a superfície do condutor. Então, sempre que eu falo de um condutor em equilíbrio eletrostático, a primeira coisa que eu tenho que saber é a seguinte: a carga se distribui na superfície do condutor. Beleza? Então, as propriedades de um condutor em equilíbrio eletrostático, a primeira é que a carga se distribui na superfície. Agora, se eu olhar aqui para dentro desse condutor, eu vou ter vários vetores de campo elétrico aqui dentro. Como a carga ela se distribuiu, galera, de forma simétrica na superfície do condutor, esses vetores vão se anular. Então, acaba que o campo elétrico ele sempre vai valer zero no interior do condutor. Então, sempre que eu tiver um condutor em equilíbrio eletrostático, a carga fica só na superfície e o campo elétrico vale zero no interior do condutor, certo? Costuma aparecer isso aqui, ó, com o gráfico do campo elétrico em função da distância. Como é que fica esse gráfico? Dentro do condutor, o campo é zero. Só que fora do condutor, ele cai com a distância, que nem antes. Perceba então, ó, aqui dentro do condutor, até o raio, né? Ó, é 0, 0, 0, 0, 0, 0, até aqui, mas aqui fora já não é mais zero. Então, dentro é zero, fora cai com a distância, certo? O campo elétrico interno é zero, mas o campo elétrico externo é Kq sobre D ao quadrado, como era antes. Ok? E o potencial elétrico? O potencial elétrico dentro do condutor, ele vai acontecer da seguinte forma. Como as cargas são distribuídas de forma simétrica, em todos os pontos dentro do condutor, ele vai ter o mesmo valor. Então, ele é constante. Então, o potencial elétrico, que é o V, né, é constante no interior do condutor, certo? O campo elétrico é zero. O potencial não é zero, mas é um valor constante. Por exemplo, se aqui no meio é 100 volts, aqui na 100 volts, 100 volts, 100 volts, em todos os pontos aqui dentro é 100 volts. Aqui fora não. Como que ficaria o gráfico do potencial elétrico? O gráfico do potencial elétrico ficaria assim, ó.
Para esse caso que eu coloquei aqui negativo, o gráfico seria aqui embaixo, né? Mas vamos pegar o gráfico sendo ali em cima, certo? Não tem problema. Curto só. Dentro, o potencial é constante dentro do condutor, mas fora do condutor ele cai com a distância. Certo? Então, aqui, ó. Aqui seria o raio. Ou seja, aqui, ó, é 100 volts, 100 volts, 100 volts, 100 volts, até ali na superfície 100 volts. Fora já não é mais 100 volts. Já cai com a distância. Certo? Ficou meio estranho esse gráfico aí. Aí tem uma parada que é a seguinte, ó. Para calcular esse potencial interno, é K vezes Q sobre R. O que é o R? O raio. Certo? Eu estou considerando aqui um condutor esférico, né? Esse R aqui é o raio, em metros. Agora, para calcular o potencial elétrico fora da esfera, aí é como a gente já calculava antes, KQ sobre D. Beleza? Então, retomando, ó, se eu tiver um condutor e ele está em equilíbrio eletrostático, a carga fica só na superfície, o campo elétrico é zero dentro do condutor, o potencial elétrico é constante dentro do condutor. A última propriedade de um condutor em equilíbrio eletrostático é a seguinte. Quando a gente tem um condutor em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico dentro dele vale zero. E o campo elétrico fora dele forma 90 graus com a superfície. Então, o campo elétrico externo forma 90 graus com a superfície. Como assim? Imaginem que eu tenha um condutor com esse formato aqui, ó. Muito louco. E ele está carregado positivamente. Essa carga positiva vai ficar só na superfície. Certo? Então, a carga está em toda a superfície. Aí lembra que para representar um campo elétrico a gente desenha as linhas de campo? Essas linhas de campo, como a carga é positiva, são de afastamento, né? Então, elas estão assim, ó, apontando para fora. Linhas de afastamento, linhas de afastamento. Esse campo externo tem que formar 90 graus com a superfície aqui, ó. Então, todos esses ângulos aqui tem que ser de 90 graus. Certo? Então, o campo dentro vale zero, fora ele é perpendicular à superfície e calcula como a gente já calculava antes. Aí, agora eu tenho duas coisas importantes para falar para vocês, que são as aplicações disso aqui. A primeira aplicação é a seguinte. A gente chama de densidade superficial de cargas. O que é essa? O de carga, na real, né? Não são as cargas. Pode ser de carga mesmo, de cargas, tanto faz. Enfim, o que é essa densidade superficial de carga? A gente representa com a letra grega sigma, que é essa letra aqui, ó. E basicamente, ela é quanto de carga eu tenho a cada unidade de área do condutor. Certo? Então, quanto de carga, lembrando que carga, a unidade é coulomb, a cada metro quadrado de superfície daquele condutor, né? A densidade superficial é, portanto, em coulomb por metro quadrado. Aí, beleza, tá medindo de que forma que essa carga se espalha pela superfície. Aí tem uma coisa muito importante, que é a principal aplicação dessa parte do conteúdo, que é um lance que a gente chama de poder das pontas.
que é esse poder das pontas? Imagina que eu tenho um condutor e ele tem esse formato aqui, ó. O que vai acontecer? A carga vai se distribuir em toda a superfície. Vou botar carga positiva aqui de novo. Bom, a carga se distribui em toda a superfície, mas percebam que onde a área for menor, a densidade superficial é maior. Onde a área for menor, a densidade superficial é maior. O que isso quer dizer? Que as cargas ficam mais juntinhas. Onde eu tiver uma região mais pontiaguda do condutor, as cargas vão ficar mais juntinhas, mais concentradas naquela região pontiaguda, certo? Então, essa região pontiaguda é onde eu tenho as cargas mais concentradas e, portanto, um campo elétrico mais intenso. Essa região pontiaguda, galera, é a região que, por exemplo, vai receber uma descarga elétrica. Qual é a principal aplicação disso aqui, então? É o tal do para-raios. Certo? O que é um para-raio? Gente, coisa mais manjada. Ah, o para-raio é um dispositivo que repele o raio. Não, ele atrai o raio. Ele atrai o raio para ele e não para a tua cabeça. Certo? Há umas aulas atrás eu comentei com vocês que quando a gente está em algum lugar que tem uma tempestade de raios, a gente tem que juntar os pés e se abaixar. Por que tem que se abaixar? Poder das pontas. O raio, galera, tem muito mais chance de cair na região mais pontiaguda. Se tu estiver num campo deserto em pé, a região mais pontiaguda é a tua cabeça. Certo? Então, devido ao poder das pontas, que basicamente onde a região mais pontiaguda as cargas se concentram mais e, portanto, é a região onde tem mais campo elétrico, é a principal aplicação ao para-raios. O para-raios basicamente é uma ponta que fica lá em cima e essa ponta é conectada até a Terra. Aí o raio cai lá e vai para a Terra e não cai na gente. Beleza? Basicamente isso. E a última coisinha dessa nossa aula é a blindagem eletrostática. Blindagem eletrostática. Que vocês vão ver por aí com o nome gaiola de Faraday. O que é essa gaiola de Faraday? Qual é a importância dela? Imagina, por exemplo, que eu tenho aqui um condutor. E esse condutor recebe uma descarga elétrica. A gente acabou de falar que as cargas vão se distribuir pela superfície. Certo? E elas não vão aqui por interior, porque aqui no interior o campo elétrico é zero, né? Dentro do condutor o campo elétrico é zero, então as cargas ficam só na superfície. Imaginem que isso aqui é, por exemplo, um carro e tu tá dentro. Tu tá protegido dentro do carro? Sim, o carro é uma gaiola de Faraday, galera. E o que faz tu ficar protegido dentro do carro? Aí vocês podem dizer, ah, é porque o pneu é de borracha. Ou, ah, é porque tem muito ar, aí o ar é isolante. Gente, não tem nada a ver. A gente está protegido dentro do carro porque a carcaça é de metal, é condutora. Então a carga fica só na superfície da carcaça metálica do carro. Não tem nada a ver com o pneu ser isolante, certo? É um senso comum bem errado e que a gente costuma proliferar isso aí por aí. O que protege a gente? O fato de a carcaça, certo, do carro ser metálica. Por exemplo, eu não sei se vocês já repararam, quando tu entra no elevador e cai o sinal do celular, mesma coisa, blindagem eletrostática. O elevador é uma gaiola de Faraday, certo? Tem até, isso vocês podem fazer agora mesmo em casa. Se pega, coloca o celular dentro de uma caixinha de metal
totalmente metálica e tenta ligar para ele. Ele vai ficar sem sinal, certo? Então, blindagem eletrostática é uma aplicação dessas propriedades aqui, ó. Pelo fato de que o campo elétrico é zero no interior de um condutor em equilíbrio eletrostático, que as cargas só se distribuem na superfície, quando tens um condutor, certo? Uma carcaça condutora, ali dentro tu tá protegido, a carga não consegue entrar ali dentro, beleza? Então, bem importante, né, ó. Dentro do carro a gente está protegido porque a carcaça é de metal, então o carro é uma gaiola de Faraday. O carro apresenta uma blindagem eletrostática. O campo elétrico ali dentro é zero. Ok? Abração, galera. Até mais. Isso aqui corresponde aos módulos... Nem lembro. 7273, se não me engano. Falou, é nóis.